Estou aqui para mais uma dica para se viver bem. Eu sou a Lúcia, sou terapeuta ocupacional, terapeuta familiar, sou consteladora e bispa na fonte da vida. Hoje eu quero falar sobre um assunto que muitas vezes nos leva a paralisar. Quero falar um pouco sobre como devemos reagir em situações de fragilidade. Muitas vezes nós nos pegamos em situações em que nós sentimos muito fracos, muito frágil, porque é como se algo tivesse combatendo contra nós. E eu quero hoje ler um versículo da Bíblia e vamos falar um pouco sobre Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 30, Davi chega de viagem e encontra a sua cidade totalmente queimada, todas as famílias sendo levadas embora, os seus guerreiros chegaram e encontraram aquela situação, a família, tudo que tinha estava queimado e era uma situação em que até Davi, ele se angustiou muito. Aqui no verso 4 do capítulo 30 diz assim: Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as suas mulheres, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Então, nós vemos aqui Davi nos dando um exemplo de como reagirmos em momento de fragilidade, de dor, em que passamos por momentos de crise. Muitas vezes nós passamos por perdas, de ente querido, perda de talvez de um emprego. Às vezes passamos por uma situação de perigo, uma separação, um fracasso profissional. Talvez passamos por tudo isso e, em vez de nós reagirmos, nós paralisamos. E alguns entram em depressão, em angústia, paralisa através do medo, acaba parando e achando que não tem jeito, não vai ter solução e simplesmente para e deixa, às vezes, aquela situação que seria um aprendizado se tornar algo que vai ficar marcado na vida de uma dor muito grande. Eu te digo, tudo passa. E por isso nós temos que reagir no momento da adversidade. Não podemos simplesmente parar e ver como é que vai ser. Nós vimos aqui que Israel paralisou diante dos midianitas, lá em Juízes 6. Eles se escondiam com medo dos midianitas. Eles paralisaram e com isso ficaram 7 anos naquela mesma situação. Vimos também o exército de Israel que paralisou diante do gigante. O gigante veio e lançava a palavra contra o exército e
os guerreiros se escondiam de medo. Vimos também os espias que foram espiar a terra prometida, também acabaram paralisados diante do desafio. Eu quero te dizer, há uma solução. E Davi nos ensina. Ele se reanimou no Senhor. Mas o que levou Davi a se reanimar no Senhor? A primeira coisa, ele assumiu a posição de chefe. Ele assumiu a posição dele, de líder. E nós temos as nossas posições, muitas vezes de mãe, de pai, muitas vezes de servo de Deus. Nós temos que assumir essa posição e não paralisar, e não deixar que a situação nos paralise. Assim como Israel, lá em Juízes 6, ficaram 7 anos se escondendo dos midianitas. Às vezes nós perdemos anos angustiados, perdemos anos em depressão, perdemos anos com medo e não reagimos a uma situação que você pode se levantar e dizer como Caleb: eia, levantemos e prossigamos aquele projeto. Não podemos parar, não podemos desistir. Então Davi, ele se levantou como líder e reagiu contra aquela situação. Como ele reagiu? Ele foi... Ele se levantou e falou assim: nós não somos daqueles que retrocedem. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 39, diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Assuma essa posição. Não pare. Você vai encontrar uma solução. E Davi encontrou a solução como? Ele foi se consultar com o Senhor. Ele foi perguntar para Deus: nós vamos alcançar esse bando? Nós vamos alcançar aqueles que levaram de nós? Ele se reanimou no Senhor e olhou para aquela situação e falou: essa situação está nas mãos de Deus e Deus vai nos dar a solução. E ele foi e conseguiu. Deus falou com ele: vai, você vai conseguir. E aí, queridos, ele saiu daquela inércia, ele saiu daquela situação de medo de ser apedrejado, ele saiu daquela situação de dor pela perda e ele buscou no Senhor a solução. Ele buscou no Senhor, ele não ficou como aquela mulher de Ló que olhou para trás para aquela situação e virou uma estátua de sal. Então, não permita que a situação te segure. Não permita que o medo te faça paralisar. Davi, ele se reanimou no Senhor. Outra situação, Davi se colocou em prática, ele começou a colocar em prática o caráter de guerreiro. Você é guerreiro. Você pode se colocar como Davi. E olhe para frente que você vai conseguir, você pode chegar aonde Deus deseja para você. Seja ousado, dependente de Deus. Quando nós dependemos do Senhor, nós recebemos força dele. E a palavra fala que
tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, se levanta e reaja com o caráter de guerreiro, com o caráter de uma pessoa ousada e dependente de Deus. Nós iremos alcançar aquilo que desejamos se nós não paralisarmos, se nós não deixarmos que o medo nos segure, que a dor nos segure. Busque essa renovação no Senhor, assim como Davi buscou. Busque essa renovação de espírito. Não fique nessa inércia de angústia, de depressão, de dor, mas se reaja e se renove na graça do Senhor. Seja dependente dele e ele vai te dar os passos que você precisa dar, ok? Fica a dica então, haja como Davi, seja guerreiro, seja uma pessoa que conhece Deus, o caráter de Deus, um Deus que nos renova quando nós clamamos. Comece a clamar e você verá, Deus vai fazer a obra na sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima!